Boa noite, meus irmãos. Nós queremos dar-lhe graça e paz. Queremos, primeiramente, agradecer ao pastor Renato, a irmã Mônica Coropos, que me permite estar aqui junto com vocês, dividindo conhecimentos a respeito da Palavra de Deus, nessa lição maravilhosa, a Palavra da Vida. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Cósmico, a lição 4. Tem um tempo de 15 minutos, espero satisfazer a vocês. Espero também conseguir contemplar essa lição. Essa lição ela tem um norte muito interessante, uma virtude interessante. Normalmente, quando nós queremos conhecer Jesus, você tem como costume abrir o livro de João. O apóstolo João foi quem apresentou Jesus como Deus. Mas ouvir a experiência do apóstolo Paulo no tocante à apresentação de quem é Jesus é algo também espetacular, sobretudo quando ele enaltece o nome do Senhor no livro de Efésios, que é o principal livro que nos conduzirá na lição de hoje. Não é muito comum nós estudarmos a pessoa de Jesus nessa distribuição de cartas do apóstolo Paulo, pelo menos na minha limitação teológica. Toda vez que eu quero fazer uma meditação sobre o enaltecimento de quem é Jesus, eu vou justamente no livro de João, né? Porque é no livro de João que nós temos ele mesmo, Cristo, dizendo quem ele era. Ele dizendo que ele era a luz do mundo. Ele ratifica, eu sou quem eu sou, fazendo alusão ao livro de Êxodos. Ele se diz o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele se diz que é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. Então nós temos, ele diz ser a ressurreição e a vida. Jesus diz que ele diz por que ele veio ao mundo. Ele veio para glorificar a Deus, como está escrito no livro de João 12. Ele veio para derrotar o adversário. Ele veio para ser luz, para nos tirar da cegueira, do pecado, para nos conduzir à salvação. Mas o curioso é que você tem no apóstolo Paulo aquele que vai também apresentar o Jesus, mas de um caráter um pouco diferente desse Jesus que nós estamos acostumados a ver. Bem da verdade, a Bíblia se refere a Jesus muito mais como Senhor do que efetivamente o Salvador das vidas e das almas. É como se, na verdade, ele não tivesse qualquer obrigação em nos socorrer, em nos salvar, mas ele, por amor a nós, ele veio até esse mundo nos resgatar. Porque, na verdade, o pecado, a queda do homem, não só trouxe problemas para o homem, mas para toda a criação. E o escritor da lição, ele diz que esse mundo não é um mundo que agrada a Deus. Esse universo caído por causa do pecado, porque houve inimizade entre o homem e Deus quando houve a queda, o pecado original, que trouxe essa herança maldita para toda a humanidade. Primeiro gerou uma inimizade entre Deus e o homem. Na verdade, a inimizade não veio de Deus, veio do homem, que ao pecar contra o santo dos santos, gerou a inimizade. Inimizade entre Deus, não, entre o homem e a natureza, entre o homem e o homem. E a queda do homem que gerou repercussão em toda a criação. Fico imaginando como é que surgem doenças do nada, absolutamente do nada. Como surgem tanta maldade no coração do homem. Como é que funciona isso? Por que isso acontece? Por que acontecem catástrofes, tsunamis, furacões, tornados? Até isso é produto da queda do homem. E Deus
através da sua bondade e misericórdia, nos trouxe Jesus Cristo, nosso Senhor e vencedor. Jesus, ele é o Senhor do cosmos, ele então tenta resgatar, não, ele resgata o mundo, ele resgata a criação, resgata o homem, para que haja um novo mundo. Neste momento presente, ainda não temos um novo mundo. A igreja é militante dela, mas no projeto de vinda de Jesus, quando ele voltar, viveremos um novo mundo, teremos um novo céu, uma nova terra, e nós seremos ali corredeiros com Cristo. Interessante, o pastor Hernando Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, ele escreveu um livro sobre, uma pequena bibliografia, na verdade, sobre o apóstolo Paulo. Ele fala do apóstolo Paulo até o seu martírio. Ele fala sobre o apóstolo Paulo como um religioso memorável, um perseguidor implacável, um touro indomável, uma pedra bruta lapidada, semeando com lágrimas, colhendo com júbilo, uma agenda estabelecida no céu. Ele tem uma despedida regada de emoções antes de ele passar pelo martírio dele. O apóstolo Paulo fez grandes viagens. O apóstolo Paulo foi um homem, um grande homem, e todos nós cremos que foi a principal conversão na era cristã, porque há um divisor de águas antes e depois do apóstolo Paulo, esse religioso memorável que tudo conhecia sobre o judaísmo, um homem tradicionalmente judeu fariseu, e tem uma conversão maravilhosa porque ele vai à caça de Jesus, mas não com o coração vazio, precisando ser preenchido. Ele vai à caça de Jesus literalmente e acaba com isso sofrendo uma perseguição divina, porque ao mesmo tempo que ele vai à caça de Jesus para mostrar ao Sinédrio onde estaria o seu corpo, que ele entendia que os seus discípulos de Cristo teria furtado, Jesus Cristo divinamente o caça, encontra no caminho de Damasco, e todo mundo conhece essa maravilhosa história. Interessante que quando se fala do touro indomável, é quando você derruba ele, consegue controlá-lo. E é exatamente o que Jesus faz com o apóstolo Paulo, controla ele, que estava ali, com cheiro de ameaça e morte, perseguindo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, literalmente. Ninguém pode duvidar que ele, apóstolo Paulo, estava perseguindo Jesus. Por isso que essa lição ela tem uma virtude espetacular, uma vez extraordinária, eu diria, porque ela sai do senso comum, pelo menos é no meu senso, de que a demonstração de que era Cristo, embora toda a palavra de Deus seja centralizada nela, em Cristo Jesus, nessa palavra, nesse cristocentrismo, nessa cristologia, um homem comum como eu sempre li essas passagens referente a Jesus Cristo com mais empenho no livro de João. Realmente o livro de João ele é muito elucidador, ele é muito revelador. Mas o que essa lição nos conduz a entender? Esse Cristo, autor e sustentador da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é que está escrito em Gênesis. Logo aí você sabe que Jesus Cristo fez parte da criação do mundo. E é curioso notar que no livro de João, quando se fala de Jesus e Abraão, ele nasceu depois de Abraão, mas ele era mais velho do que Abraão, assim diria, porque Jesus Cristo ele é eterno e ele habita na eternidade. Isso se torna bem claro quando você tem como a importância de enaltecer Jesus Cristo como o Deus, o Cristo cósmico. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele é o Criador, ele também é a solução do mundo perdido, caído, no livro de Gênesis, quando você faz
a leitura da queda do homem, quando o homem peca contra o Senhor, se encontra na vergonha, Adão e Eva não procuram Jesus, Deus, ele se esconde de Deus lá no Éden. Deus é quem encontra Adão, é Deus quem procura Adão. Adão se apresenta envergonhado, cobrindo a sua nudez com folhas, coisas da terra. E Deus propõe cobrir a vergonha, cobrir o pecado com couro de animal. Naquele momento já teríamos o símbolo de que somente o sangue poderia remir os pecados. Então Jesus, ao mesmo tempo que estaria na criação, ele já foi apresentado de pronto como a solução, como resgate para o homem. Vamos nos ater agora creio que a passagem mais importante nesse momento de final já de tempo, falta pouco mais de 4 minutos. E a palavra de Deus diz assim: a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós os outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, porque quando leres podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual entre gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seria a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço, e não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso era a vossa glória. Meus irmãos, Jesus, ele é revelado nessa passagem do apóstolo Paulo como Jesus que habitava na eternidade e que a igreja tem um papel, a militância de mostrar que Jesus Cristo é Deus, o Salvador, o Redentor. E esse novo mundo que Jesus Cristo está providenciando através da sua grande obra redentora nos céus e na terra, que vai ser consumada na sua vinda e restabelecimento do seu reino. O apóstolo Paulo vem a esse mundo, passa por toda a sua experiência de maldita perseguição à igreja, maldita perseguição aos crentes. Ele é resgatado por Jesus, ele é procurado por Jesus. Então ele se julga o menor dos servos, porque ele depende totalmente da graça de Deus. Isso é uma virtude do apóstolo Paulo, mediante a presença do Espírito Santo em sua vida. O autor, ele passa então a nos colocar nas seguintes reflexões. O pecado, ele é um desastre, porque ele representa um problema na relação entre o homem e Deus, desde a origem, e o nosso Senhor Jesus, que nos concedeu a salvação através do seu sacrifício. Ele veio cumprir a missão do Pai
Ele veio para que nós pudéssemos ter luz. Ele veio para vencer o adversário. Ele veio para glorificar o seu nome. Graça e paz. Que Deus abençoe a Primeira Igreja Batista de Mesquita. Mais uma vez, meus agradecimentos ao pastor Renato e à irmã Mônica.